muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve confirmar hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a cassação da deputada Carla Zambelli. Basicamente, o ministro disse que não valeu o que os deputados decidiram, né? A decisão sobre Carla Zambelli, que está presa na Itália, pode abrir, lógico, uma nova crise entre Câmara e Supremo. Segundo Alexandre de Moraes, a perda de mandato da parlamentar está prevista na Constituição e não caberia aos deputados decidirem sobre o tema, apenas confirmá-lo. A perda de mandato de Zambelli havia sido decidida pela primeira turma do STF e comunicada à Câmara ainda em junho. Em resposta, a oposição ao governo vai tentar votar uma PEC que restringe decisões monocráticas de ministros. Vou começar com a Edilene Lopes, ela está em Brasília, perto do poder lá. Edilene, a gente pode falar que abriu uma nova crise mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia. É mais um capítulo dessa crise, né? Essa resposta da oposição, inclusive, foi apurada por nós ontem à noite. Os parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro procuraram o presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediram a votação imediata dessa PEC que restringe as decisões monocráticas, ou seja, tomadas individualmente por ministros do Supremo Tribunal Federal, em resposta a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente tem que pensar que esse não é o único caso sobre o qual a oposição se debruça. Depois do caso de Carla Zambelli, vem aí o de Alexandre Ramagem, também deputado federal e condenado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama ou no processo sobre tentativa de golpe. Então, é um caso muito parecido em termos de rito com o de Carla Zambelli. O que vai fazer o Hugo Mota? Vai ceder à pressão da oposição e vai colocar para votação em plenário, que foi o que aconteceu, ou vai tomar a decisão orientada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a mesa referendal que decidiu o STF. Então, tem uma próxima etapa dessa briga aí, em um capítulo muito similar a esse que nós vimos ontem. Então, a resposta que nós teremos daqui a 48 horas também vai ditar mais ou menos o que acontece dentro da Câmara, porque essa pode virar uma crise ou intensificar uma crise que já existe entre o presidente da Casa, Hugo Mota, e a liderança da oposição, ou seja, da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele não coloca para votação em plenário, caça briga com seus próprios pares. Júnior. Ô Marcelo, a decisão coloca o presidente da Câmara, Hugo Mota, numa encruzilhada. Por exemplo, de um lado, a determinação do STF. 48 horas para cumprir e nomear o substituto como deputado, né? E do outro, a manifestação do plenário, ou seja, dos pares ali, com certeza algum acordo nos bastidores aconteceu pela manutenção do mandato da deputada. A situação dele não tá fácil, não. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, ontem a gente defendeu muito aqui a cassação da Carla Zambelli, né? Nós falamos aqui o tanto que é absurdo, né? Os atos que ela, alguns atos que ela se envolveu, o fato de andar armada, a tentativa de invasão do CNJ, tudo muito grave. Agora, também é muito grave a gente ver como que o judiciário, né, tá virando um campo de batalha, né, tá virando um órgão para ser um campo de batalha contra o legislativo. E aí, quando a gente vai discutir se deveria ou não, se o Alexandre de Moraes deveria ou não determinar a cassação dela, eu acho que a gente tem que ir na Constituição. E a Constituição é ambígua, né? Eu vou ler um trechinho aqui só para a gente entender o tanto que é confuso. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Agora o inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Esse artigo 6 é muito claro. O deputado que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, é o caso da Zambelli, tem que perder o mandato. Tá. Só que aí tem um inciso na Constituição que fala o seguinte: nos casos previstos no artigo 6, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional. No mesmo caso, a perda de mandato será decidida pela Câmara ou Senado por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de algum partido, assegurando a ampla defesa. Ou seja, a Constituição prevê que seja votado no caso no plenário. E aí a gente tem o caso, né, em 2013, de um outro deputado, né, no caso é o Natan Donadon, que também aconteceu o mesmo com a Zambelli.
e a Câmara não cassou o deputado dele. Naquela época não teve nenhum ministro do Supremo que foi lá e determinou que em 48 horas ele fosse cassado. Que ano que foi isso? 2013, 29 de agosto de 2013. Porque esse deputado estava na Papuda. Ele estava preso na Papuda e a Câmara manteve ele no plenário. Então, por que naquela época o Supremo atuava de um jeito e agora atua de outro? Então, a gente está vendo tantas dúvidas, né? A gente está vendo uma politização tão grande do Supremo que eu não sei se o senhor Alexandre de Moraes acertou ou errou dessa vez. Ou se o Supremo estava errado daquela vez passada. Ô Rita, bom dia. Júnior, rapidinho. Oi, Edilene. Júnior, inclusive, a Câmara também pode colocar para andar outra PEC, essa é de autoria do deputado federal mineiro Domingos Sávio, que prevê que o parlamento possa anular decisões do Supremo Tribunal Federal se elas forem consideradas, segundo a interpretação da Constituição, inconstitucionais. Ô Rita, aqui em Angu de Caroço, lá na roça, a gente fala assim. Bom dia para você. Ô Júnior, fora de brincadeira, eu acho que tem mais caroço do que angu. Esse é que é o problema do Brasil. Nós estamos com muito mais caroço do que angu. E essa briga entre os poderes, um querendo, né, ser mais forte do que o outro, esbarra exatamente na Constituição. E a Constituição, pelo que o Marcelo acabou de ler, ela tem brechas aí que permitem que o Congresso dê a sua última palavra. Agora, eu, como cidadã, eu repito isso aqui, a gente vota nos deputados, a gente vota nos senadores, a gente vota em quem legisla, para que eles tenham o poder de legislar em nosso nome. Então, a gente passa a nossa procuração para o Congresso e não para o Supremo. Se o Congresso, por maioria, interpreta e legisla de uma certa forma, tem que haver um certo respeito por parte do Supremo, porque senão você acaba tornando o Congresso... Você tira a voz do Congresso, você tira a voz do povo. Então o Congresso não está sendo omisso, mas ele está sofrendo ataques, um atrás do outro, do judiciário. E na verdade, eu repito, a gente tem que ter aí uma harmonia entre os poderes para que nós, como cidadãos, a gente tenha a segurança de que o melhor está sendo feito em nosso nome. Mas repito, votamos nos nossos representantes do Congresso e que o Congresso interprete e legisle em nome do povo brasileiro. Remata aí, William Travassos. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu entendo esse desconforto do Marcelo quando ele olha para a Constituição. Mas, Marcelo, a gente precisa entender que o STF é quem interpreta a lei suprema do país, que assegura que seus princípios sejam respeitados por todos. A palavra é dele. E aí a gente tem que entender isso. Se a gente não concorda com isso, a gente pode mudar o modelo que nós vivemos hoje. Mas a responsabilidade é justamente a do ministro dizer o que é constitucional ou não. E aí, eu sei que o que mais me chama a atenção nisso que a gente está vendo é essa tensão e essa crise constitucional que nós estamos vivendo. Ela é mais grave, no meu ponto de vista, do que a própria tentativa de golpe. Porque nós estamos vendo o Estado entrando em colapso, os poderes estão indo para o tudo ou nada, estão propondo a ruptura do que é uma democracia. Porque cada um quer colocar em função do seu interesse, né, a lei a seu favor. E não é assim que funciona. Então a gente vai quebrar ou vai rachar o país. Já estamos fazendo isso, gente. Nós já vivemos uma crise constitucional. Isso é gravíssimo. Às vésperas de uma eleição. Nós temos um ano pela frente que será um ano difícil e nós vamos ver essa disputa em Brasília. O que traz insegurança jurídica, o que traz incertezas, o que traz a possibilidade de surgir um personagem nessa campanha eleitoral que proponha o fim, a ruptura de tudo do que nós vivemos, porque nós não concordamos e nós estamos sendo empurrados para o abismo em função das vaidades, da luta pelo poder, da busca por emendas, da busca por defesas de grupo A, B, C, e nós estamos olhando o país quebrar. Ou não está acontecendo isso?
Ô, WT, mas qual do STF que a gente tem que entender e respeitar? Porque uma coisa é o Alexandre de Moraes... Aquele que foi eleito, aquele que passou por sabatina, aquele que está constituído ali. Então, mas deixa eu te perguntar, qual o entendimento a gente tem? Você não concorda, você pode falar, então vamos propor o fim, vamos retirar os ministros, a minha questão é exatamente essa. Qual o STF que a gente tem que acreditar? Porque se cair na primeira turma com o Alexandre de Moraes, com Flávio Dino e com o Cristiano Zanin, a decisão pode ser uma. Se cair na segunda turma com o Cássio Nunes Marques, com o André Mendonça e com agora o Luiz Fux, a decisão pode ser outra. Alguém tem dúvida que a primeira turma do Supremo vai validar essa decisão de ontem do Xandão? Claro que não. Essa primeira turma já está de um lado. Se cair na segunda turma, a decisão pode ser totalmente diferente. Então, como que a gente tem que... Eu entendo sua teoria. Tem que respeitar o STF, tem que entender as decisões deles. Só que dependendo de qual lado cai no STF, vai para um lado ou vai para o outro. Então é difícil a gente entender o tanto que o STF acaba não exercendo seu papel de corte constitucionalista. Você chamou, Rita? Isso, eu chamei sim. Eu acho que estão havendo excessos. E a população está sentindo que está havendo excessos. E como que a população tem, qual é o poder que a população tem para mostrar ao STF que estão havendo excessos? É através do Congresso. Nós não podemos chegar lá no STF e falar, o STF, essas decisões monocráticas, essas decisões, né, de cunho, às vezes, ideológico, é o que o Marcelo está falando. Primeira turma e segunda turma estão virando partido A e partido B, decisões para A e para B. E é através do Congresso que nós temos que alertar, né, e defender a população e alertar a população de que as decisões no STF, elas não estão sendo ao pé da letra da Constituição. E elas estão tendo uma força muito grande em cima de decisões monocráticas ou de uma turma só que não vão a plenário. Segundinhos que eu vou virar de tema. Eu só queria saber, mas o Congresso, ele é ideológico ou ele é técnico? Porque ele está agindo da mesma forma. Deveria ser técnico, Rita, né? Mas como são feitas as nomeações? Por que eles falam tanto e não se pronunciam só nos autos? O Congresso não tem que ser técnico, não, WT. Aí perdoa. Não, tudo bem, então valeu, gente. Vambora, joga a toalha e vira bagunça. Eu te digo o STF. Do seu time e a população que se lasque ali. Gente, é só olhar para a justiça no Brasil. Em primeira instância, uma decisão, na segunda, outra decisão. É sempre assim. Então não tem novidade nisso também, não. Mas bom, deixa eu mudar de assunto aqui. Ô, Júnior, eu repito, o problema está no critério de nomeação do STF. Isso, o STF está se tornando ideológico e não técnico. E ele tinha que ser absolutamente técnico na interpretação da Constituição. O problema todo, Rita, é porque quando afeta um lado reclama, o outro acha bate palma, e aí acho que tem um problema um pouco maior. Mas vamos